Ainda falando sobre essas demais ferramentas, vamos aprender como que a gente pode trabalhar com ferramentas de medida, outras ferramentas de pincel e outras formas que ele nos oferece. Então vamos lá, as demais ferramentas do Illustrator CC. Ainda fechando com as ferramentas que falta a gente conversar, a gente tem aqui a ferramenta lápis e subopções dela, né? Na ferramenta lápis a gente pode fazer riscos, né? Basicamente, ele pode ser configurado normalmente, como um pincel aqui em cima. Eu tenho uma subferramenta chamada suavizar, que a gente pode passar onde a gente fez um contorno, ó, e ele vai suavizando as curvas que eu tenha feito, olha ali, ó. Vai ajeitando os elementos aí para mim, olha que bacana, né? Então, para suavizar cantos, tá? A gente usa essa ferramenta aqui. Temos também a ferramenta borracha de caminho. Caminho é sempre que eu faço algo vetorial assim, né? O path. Então, eu vou pegar a ferramenta e a gente pode apagar, né? Então, ele separa os elementos, apaga uma região. Tá? Então, borracha de caminho. Somente para a galera que gosta de desenhar aqui no Illustrator. E ferramenta junção. Essa ferramenta é nova, ela vai servir para a gente fazer a união entre dois elementos, olha só. Tá? Então, eles eram elementos distintos, separados. Por exemplo, aqui, ó, vou resetar aqui a paleta. Eu tenho um caminho assim e depois um outro caminho separado aqui. E a gente pode, com essa ferramenta, uni-los, né, formando um único elemento, tá? Para isso tem que ser realmente um vetor simples, tem que estar próximo ali e vai funcionar legal. Então, ferramenta junção para a gente unir demarcadores que estejam inicialmente separados, né, e vira um objeto só, dá até para colorir e tudo mais, ok? Então, temos mais essas ferramentas aqui que você pode vir a precisar. Aqui temos a borracha, a tesoura e a faca. Elas servem, obviamente, para cortar, né? A borracha não tem muito segredo, ela apaga, né? Olha ali. Inclusive, apaga o objeto, mas ainda não separou em dois, né? Mas eu poderia aqui desagrupar, ó, e agora sim, tenho dois elementos distintos, né? Então, a borracha para apagar, ok? A gente pode configurá-la sempre com 2 cliques. Aqui tem ângulo, arredondamento, tamanho. Esse macete de 2 cliques serve para tudo aqui no Illustrator. A ferramenta tesoura, também para cortar, né? A gente clica em um ponto da forma, e daí clica em outro, e cortou. Tá? Olha ali, vou fazer de novo. Clique em um ponto da forma, clique em outro. Se eu segurar o Shift, por exemplo, ele vem retinho. E tá aí, cortou, tá? E temos também a ferramenta faca, para a gente poder passar assim, ó, e cortou, ok? Tem que ser na forma selecionada. A gente simplesmente atravessa a forma assim, e ele separa e corta a forma lá. Tá? Então, são ferramentas bacanas aí de serem utilizadas para corte. Depois temos ferramentas que a gente falou, né? Essas ferramentas aqui de trabalhar com as formas, né? A gente tem todas essas variações, as ferramentas de deformação, de combinação e pintura em tempo real. Essa aqui ainda não falamos, está nas próximas aulas aí, né? Que é a grade de perspectiva. Depois a malha, que a gente conversou sobre a malha, mais uma coisa aqui que eu não falei, ó. A gente falou a respeito da ferramenta malha e também de poder trabalhar com a configuração dessa malha aqui na distorção de envelope, né? Temos aqui também a opção, agora que a gente já aprendeu o gradiente também, ó, criar malha de gradiente, e ele divide aqui todo o elemento, e aí sim funciona legal para você poder pintar uma região, né, onde você preferir, e daí fazer a colorização, tá? Então também temos essa opção aí de criar malha de gradiente numa forma, tá? Depois aqui o conta-gotas e a ferramenta medida. A ferramenta medida, claro, para medir, você clica, segura e arrasta, e ele mostra ali no painel informações, ó, a distância, o posicionamento x e y, a largura, a altura dessa região que eu cliquei e arrastei. Se eu segurar o Shift pressionado, ele vem retinho, e daí você consegue medir elementos, se preferir, com a ferramenta medida, né? A ferramenta de mesclagem que a gente falou, as ferramentas de símbolo, o gráfico, que a gente vai falar também mais adiante,
tá? E daí aqui a ferramenta prancheta, as ferramentas de fatia, a mão. Aqui tem uma outra subferramenta, que é de imprimir lado a lado, é para você reconfigurar a área de impressão aqui do documento, tá? Eu costumo não mexer muito nessa ferramenta para não acabar estragando lá na hora da impressão, né? Mas a gente pode trabalhar e configurar aqui o jeito que a gente quer a impressão nesse imprimir lado a lado, ok? E a ferramenta lupa para dar zoom. Depois embaixo temos a escolha de cores, né, que a gente trabalhou bastante, cor sólida, gradiente ou sem cor. Aqui aonde que vai desenhar, a gente tem usado sempre essa opção marcada, desenhar normal, mas eu também posso escolher aqui, ó, desenhar atrás. Aí tudo que eu venho a desenhar vai ser criado atrás dos elementos, né? Olha aí. Então também dá para marcar essa opção. Ou ainda desenhar dentro, que daí as coisas que eu desenhar vão ser criadas dentro da forma geométrica, ó. Ah, olha ali. Ok? Então, tem essas variações aqui se preferir. E o modo de visualização, ou tecla F, você pode escolher aí qual que você quer, ou ir apertando F também para variar. E essas são as ferramentas do Illustrator, salvo aquelas que ainda vamos falar, para a gente poder trabalhar, configurar, ajustar e conseguir fazer um bom resultado aqui da arte que eu estou desenvolvendo.